Vocês lembram quando que ficamos na última vez? Ficamos, claro que eu lembro. Ficamos naquele momento em que assim, chegou no seu apartamento no dia do golpe. O dia do golpe, né? Acho que o dia do golpe foi do dia 31 para o dia 1º, não é? Deixa eu só fazer a chamada da entrevista. Ela já recordou, deu nós paramos, né? Só fazer a chamada da entrevista. Então, entrevista com a professora Socorro Ferraz para o projeto Marcas da Memória, em 26 de maio de 2011, quinta sessão. Participam da entrevista Pablo Porfírio e Raíssa Alves. Então, professora, retomando. Bem, retomando aquela nossas lembranças, digamos assim, a nossa memória daqueles dias, acho que era mais ou menos o golpe foi entre 31 e 1º, né, de abril, depois no dia 1º, no dia 2, acho que era o dia 2 à noite, quando eu cheguei no meu apartamento. Eu cheguei no meu apartamento e meu marido, que também tinha uma atividade política intensa, ele não estava. Estava apenas uma pessoa que trabalhava conosco em casa, que nos ajudava. E eu vi que havia ainda muito material político do Partido Comunista, muito material, muitos livros também, que não eram livros de uma literatura marxista ou mesmo uma literatura de esquerda, de sociologia, de política, e eu tratei de guardar esse material numa mala e pedi a essa pessoa que levasse da minha casa para um lugar mais seguro. Até eu gostaria de não perder esse material, todo esse material, e para ficar mais assim, o material ficar mais seguro e depois eu obter outra vez. Então ela fez isso e eu fiquei em casa e foi exatamente nesse momento que chegou uma pessoa que foi até a minha casa e tocou, como aqueles instantes, aqueles dias, você não sabia quem era amigo, quem era inimigo, quem estava ou não, quem tinha apoiado o golpe ou não. Então, para mim foram momentos muito difíceis, abrir a porta para uma pessoa desconhecida. E quando eu abri, era um deputado que era da oposição, digamos assim, a Miguel Arraes. Era um deputado e ele me ofereceu a possibilidade de me tirar da cidade. Né? Poderia sair da cidade sem ser aborrecida, digamos assim, sem ser presa. E eu fiquei muito assustada, porque eu não tinha nenhum compromisso com ele, nem o conhecia. Mas depois ele me acalmou, dizendo que ele era parente da esposa do Dr. Jader de Andrade e que ele estava no carro com Jader de Andrade e que ia tirá-lo da cidade e que eu poderia ir junto se quisesse. Então eu agradeci e fiquei esperando o contato com o meu marido. Né? Sabia que ele ia fazer em algum momento um contato, eu devia estar em casa talvez para isso. E fiquei. Nessa noite eu fiquei em casa, mas não fiquei uma parte da noite, depois resolvi sair, deixei a casa sempre toda no escuro e saí de casa, fui dormir na casa de uma amiga minha. Mas no outro dia eu fui a um apartamento que eram de amigos da Sudene também, que nós todos trabalhávamos na Sudene. Eu fui a um apartamento que era na rua do Riachuelo. Eram 3 técnicos da Sudene, um arquiteto e 2 engenheiros. Esses 2 engenheiros tinham feito formação no ITA. Eles trabalhavam no departamento da indústria da Sudene, eram pessoas muito competentes, muito. O Ulrich Hoffmann e José Hamilton Soares Claro. Eram esses 2 engenheiros que eram da Sudene e mais o arquiteto José Prata, que era mineiro, mas com uma formação também por São Paulo, e os outros 2 com formação
em São Paulo, mas eram da equipe da Sudene. A Sudene tinha uma equipe da melhor qualidade. Então, quando eu cheguei lá, apenas estava o Hoffmann, porque os outros dois tinham sido presos já. E eu então fiquei assustadíssima. Eu disse porque eu estava no interior, então eu não sabia da movimentação que tinha havido na cidade, né? Isso já era mais ou menos o dia 3 de abril. E aí o palácio já estava, a praça, aquela praça que dava para a Faculdade de Direito estava completamente tomada pelo Exército. Muitos pelotões do Exército tomaram a Faculdade de Direito praticamente e o Palácio das Princesas também. E ele me disse que havia nesse dia Pelópidas ia ser preso. E ele ainda não tinha sido preso. Arraes tinha sido preso e Pelópidas estava na prefeitura e esperava-se a prisão de Pelópidas nesse dia. Então, pela manhã, todos os ativistas políticos, as pessoas que estavam contra o golpe, iriam à prefeitura para dar apoio a Pelópidas. Pelo menos nesse momento ele deveria ter, no momento da sua prisão, deveria ter testemunhas, né? E quem sobrasse daquela ação política, porque provavelmente a polícia e o Exército iam prender outras pessoas que estavam ali com Pelópidas, então deveriam se encontrar num determinado apartamento, que era um apartamento também de técnicos. Um deles era um engenheiro e a moça era formada em educação. Enfim, mas eles não eram daqui, eles moravam aqui, trabalhavam aqui, acho que um deles trabalhava na Sudene também, que deveríamos ir nos reunirmos nesse apartamento para a gente saber o que fazer, quais eram as palavras de ordem do Partido Comunista, do Partido Socialista, que era um grupo mais amplo que iria se reunir ali. Bem, eu saí com esse meu amigo, o Hoffmann, atravessamos toda a Faculdade de Direito, a rua, ninguém nos molestou, não éramos conhecidos, né, fisicamente assim, e saímos com muito medo, né, com muito medo. E fomos, então, atravessamos e fomos, já era tarde, já era depois do meio-dia, aí acho que almoçamos em algum lugar da cidade e depois fomos para esse apartamento. Mas quando chegamos nesse lugar, era um apartamento térreo, muitos apartamentos, e começou a juntar gente, porque batíamos no apartamento e ninguém respondia lá dentro. Então foi uma tensão muito grande, por que as pessoas não abriam para a gente entrar? E começou a juntar, né? E isso já era uma coisa que chamava muita atenção, juntar 5, 10, 15 pessoas. Quando chegou em 15 pessoas, estávamos assim apavorados e já íamos nos dispersando, quando o apartamento realmente foi aberto e nós entramos. Então tinha alguém dentro do apartamento que não abriu na hora combinada. Isso já era um mau sinal, né, de que as coisas não estavam bem. Então fizemos uma reunião ali e havia uma espécie de boato, uma coisa assim, que poderia haver uma resistência partindo do representante do comandante da Marinha aqui. E que naquela manhã tinha havido uma reunião do comando da Marinha com algumas pessoas do Porto, estivadores, pessoas do Partido Socialista, pessoas do Partido Comunista, que estavam vendo a possibilidade de uma reação armada. Mas parece que a reunião se demorou muito e não teve um final, digamos, positivo para a reação armada. E aí esse grupo também se dispersou. Esse grupo se dispersou e chegou a notícia de que não haveria uma reação organizada e armada. Bem, então a partir daí, cada um começou a procurar o que fazer. Por exemplo, como éramos funcionários da Sudene, tínhamos que voltar ao nosso trabalho. Mas no outro dia, logo nesse dia que eu estou falando, já havia
uma grande lista na frente da SUDENE, que não era aqui, era lá na Dantas Barreto, né? Naquele edifício que depois se transformou do INSS e hoje JK, era o edifício JK. E ela tinha a lista das pessoas que não podiam entrar. Não eram as pessoas que estavam demitidas, eram as pessoas que nem podiam entrar para limpar as suas gavetas, né? Entre elas, eu estava nessa lista, mas todos esses colegas também estavam na lista, meu marido também estava na lista, fazia parte do grupo de saúde pública da SUDENE, e não podíamos entrar no nosso trabalho, então a situação era realmente muito precária, né, em termos de segurança física. Você está fora, né, do sistema produtivo e está fora do sistema político, então era muito difícil. Aí começamos a tentar nos encontrarmos de alguma forma para saber quais eram as palavras de ordem, o que o partido tinha dito, o que fazer. Então a primeira coisa foi evitar ser preso, não ser preso, tentar não ser preso de jeito nenhum, não aparecer em público, sair de casa, procurar se esconder na realidade e até passar esta situação para ver até onde o golpe ia, porque não se sabia de fato até onde o golpe ia. Não se tinha uma informação que o golpe era definitivo, se iria haver uma reação dentro das Forças Armadas, se os famosos sargentos iam se colocar contra. Então você não tinha certeza de nada, porque quase até a véspera, numa reunião do partido, o que dirigia aqui, que era o Davi Capistrano, nessa reunião com a base da SUDENE, eu falei que a base da SUDENE era uma das maiores, né? Ele disse claramente que se houvesse uma reação dentro do Exército, seria a favor de João Goulart e não contra. Então foi tudo ao contrário, né? A reação houve, mas houve contra. E depois uma contra-reação no Exército, nem na Marinha, nem na Aeronáutica, também as polícias estaduais. Muito difícil uma polícia estadual se colocar, mesmo que estivesse bem organizada, bem armada, mas se colocar contra forças do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, a palavra de ordem foi essa que chegou até nós, tínhamos que nos esconder, até uma segunda palavra de ordem, que seria uma avaliação do que era o golpe, se era um golpe para ficar, se era algo que poderia ser revertido, que ainda se estava negociando. Ninguém sabia de nada. Na realidade, todos foram apanhados de surpresa. Foi uma surpresa, apesar de que havia um ambiente de traição e de, como eu diria, uma palavra que a gente sempre vê, de conspiração. Você tinha, assim, durante uns 3, 4 meses antes do golpe, você sentia que havia uma conspiração permanente, que aquilo não era assim uma articulação política, não era a dinâmica da política, era realmente uma articulação de conspiração, ora a favor da permanência do João Goulart, ora a favor da derrubada do João Goulart. E eles estavam unindo forças, né? E na realidade perderam. Bem, então essa é uma parte de que praticamente todos os membros nossos que estavam presos tentaram, com suas famílias, formas de conseguir habeas corpus e tentar sair, minimizar a situação. Então era um momento de muita confusão. Ninguém sabia quem estava preso, as prisões não eram oficiais, eram prisões para averiguação, e você não tinha essa segurança, porque quando uma prisão é feita oficialmente, você sabe que foi preso no dia tal, assim, que está sob a guarda do Estado, do Exército, da Marinha, seja lá de qual for, da polícia. Então isso é uma coisa que está garantido em lei. Você pode ser preso, mas você tem o direito de se defender preso. Mas quando as prisões são para averiguação, você pode desaparecer, dizer, não, eu soltei, ele foi solto no dia tal, assim, não, ele aqui não está. Então, essa situação é uma situação de muito pior do que quando você é preso oficialmente, que todos sabem da sua prisão.
Então, esse começo foi um começo estarrecedor, né? Violento, só se sabia de torturas. Vocês estão com o depoimento de esse último rapaz, o Zé de Carvalho. Manuel Messias? Manuel Messias. Então vocês viram como foi ele. O que ele diz é aquilo, aquela prisão, aquele momento muito difícil de que você não sabe nem os seus direitos, porque você não sabe que forças estão no poder, entendeu? É uma coisa que você não sabia, nós não sabíamos tudo, né? Bem, então a essa altura, meu pai, que, como eu falei da outra vez, já vocês era o comandante das forças militares lá em Caruaru, acho que era o delegado também, e ele foi preso também. Então meu pai foi preso, deve ter sido preso nesse dia, no dia 3 ou 4, não me lembro bem, ele foi preso. E depois o exército começou a procurar o meu irmão mais velho, o Rupert. E ele estava escondido também, porque toda a ideia era que deixar passar esse momento para ver o que é, mas uma pessoa, um parente nosso, negociou com o exército a entrega dele. Então eu digo isso para vocês verem que num momento como esse você não tem segurança nem na família. Podem ficar certos disso. Havendo um golpe, uma revolução, uma coisa, é dentro da família que você tem que se precaver também. Entendeu? É dentro da família. Então, realmente isso foi um golpe para ele que ele nunca conseguiu, né? Porque foi o sogro com o tio dele que se juntaram e disseram ao exército onde ele estava. Então foi muito difícil para ele. Ele ficou preso. Ele não tinha uma culpa formada, ele não pertencia ao Partido Comunista, era só uma pessoa da esquerda. Ele não pertencia ao partido? Não pertencia, nem meu pai pertencia ao Partido Comunista, né? Meu pai era do Partido Socialista. Então, foi assim, muito difícil, e nós tratamos. Aí depois eu encontrei Fernando, 2 dias depois, e encontrei na casa de um outro colega, e de lá nós resolvemos sair para ficarmos escondidos, né? Numa propriedade de uns amigos nossos. Aí ficamos 30 dias aí e depois voltamos para o Recife, para o mesmo lugar, porque pensamos o seguinte: é preciso voltar e saber o que vai acontecer. Você não pode também sair correndo sem saber do que você está sendo acusado, se você pode se defender. Na Sudene ele não podia mais trabalhar, mas ele era médico da prefeitura. Eu tinha esse trabalho na Sudene, né? Perdi tudo. E ele voltou. Aí teria que voltar ao trabalho dele da prefeitura. Senão era tido como um abandono de emprego e seria muito pior dentro de um processo, né? Ele estava assumindo uma culpa terrível. Então, esses 30 dias que ele... Eu não precisei disso porque a Sudene já proibiu, demitiu sumariamente. Mas ele voltou ainda à prefeitura antes de sair do Recife e ainda conseguiu tirar férias. Porque também, num momento como esse, você encontra amigos, pessoas que estão dentro do seu trabalho e que facilitam qualquer coisa, né? Tirou férias, então. Realmente para ele foi bom. Depois de 30 dias ele voltou e havia, então, depois dos 30 dias o exército, todas essas forças militares já tinham assumido e já estavam assim, como eu diria, já tinham assumido administrativamente o que iam fazer. Então, qualquer pessoa suspeita, qualquer pessoa considerada de esquerda, então já se abriu um processo contra aquela pessoa, e foi o que aconteceu na prefeitura. Todos os médicos que eram suspeitos de serem pessoas da esquerda, que terem colaborado com o governo de Pelópidas, com a Secretaria de Saúde, eles foram submetidos a um processo administrativo. Alguns tinham sido presos também, tinham sido já soltos, mas estavam dentro do processo administrativo. E entre eles estava um médico, que era o médico do vice-governador Paulo Guerra, que assumiu o lugar de Arraes. Então, esse processo, ele foi talvez menos violento
do que outros, porque como o vice-governador queria salvar o seu médico, que estava ali naquela relação, ele não podia pensar só para salvar um e deixar os outros, né? Então esse processo durou meses, várias vezes foram presos de novo, acariação, quer dizer, uma ida e vinda permanente, né, para os órgãos de repressão, e até que o processo rolou muito tempo, né? Então, essa parte administrativa ficou assim. Ele não perdeu o emprego dele, mas ficou sempre sob mira e sob uma constante repressão desses colegas médicos também, que assumiram imediatamente esses postos, que antes eram desse grupo, né? Bem, essa é uma parte administrativa. E nós ficamos, então, com muitos problemas aqui. Meu pai preso, meu irmão preso, depois chegou meu cunhado, Paulo Pacheco, ele trabalhava com Paulo Freire, e ele estava montando o projeto Paulo Freire em Sergipe. Eles montaram no Natal, depois em Sergipe. Ele coordenava essa parte aqui no Nordeste, e ele então também foi preso. Minha irmã, que vinha com ele, também foi presa. Então, houve momentos em que todos os homens adultos da nossa família estavam presos, porque as prisões eram assim: você era preso, você passava um tempo preso, depois iniciava-se um processo, você chamava um advogado, forçava uma constitucionalidade para aquilo e terminava sendo solto, mas depois era preso de novo, era julgado. Então foi assim, muito difícil. Meu pai ficou quase um ano preso e meu irmão também. Eles ficaram. Meu irmão sofreu muito porque ficou naquele quartel de Casa Forte, que era dirigido pelo Villoc, que era um louco, torturador, entendeu? Uma pessoa sem a menor dignidade e causava indignidades aos presos políticos. E um preso político fez uma aliança muito forte com o Villoc, um jornalista. Então ele acusava, ele dizia o que se passava nas celas, um preso político. E por isso ele saiu do processo, não foi solto, porque a missão dele era ficar lá e informar. Ele se transformou num informante. Então foi muito difícil essa fase. Primeiro ano, segundo ano, todas as fases foram muito difíceis, né, durante a ditadura. Mas, então eles queimavam as pessoas com cigarro, eles humilhavam, obrigavam todo dia os presos a se levantarem de manhã cedo, cantar hino à bandeira, hino nacional, hino do exército, esse tipo de humilhação, né, que se faz, tirava comida, deixava isso, botava pedra, todas essas humilhações que ocorrem, fora as torturas, tiravam as pessoas, faziam simulações de morte, que iam morrer naquela hora, as pessoas eram algemadas quando eram transportadas de um lado para o outro, por exemplo. Eles algemavam e ligavam com uma corrente. Quando iam dentro de um caminhão, por exemplo, do exército, quando aquele caminhão parava, que eles tinham que descer, o primeiro que descia arrastava todos os outros e todos caíam do caminhão até o chão. Quer dizer, era uma coisa assim, sem precedentes, né? E o que houve com Gregório, você pode imaginar que ele estava sob a tutela do Villoc, que foi o auge, né, que houve com o Villoc, mas tudo aquilo acontecia dentro dos quartéis, né? Aquela humilhação, que foi uma coisa pública e dolorosa para o Villoc, para o Gregório, mas aquilo acontecia dentro também dos quartéis. Foi muita violência. E o partido, professor, depois desses 30 dias? Depois desses 30 dias, depois disso tudo, o partido começou a se organizar, então entrou na ilegalidade, porque uma coisa é você estar na legalidade. Ele não estava na legalidade constitucionalmente, mas ia e vinha, a não ser quando a polícia queria fazer uma batida, isso é do conhecimento, né? Eu sei que você deve saber isso. Mas aí o partido se reorganizou,
com o que tinha, porque muitos foram presos. Muitos, principalmente os dirigentes. Quem não se escondeu foi preso, né? Então, os processos, as cadeias estavam cheíssimas, né, de membros do Partido Comunista, que era a organização mais forte. E daí o partido começou a pensar no que fazer. Você tinha, politicamente, você tinha um grupo de direita que atuava, que apoiou o golpe. Você tinha um grupo que não era assim da esquerda, marxista, mas que era um grupo que apoiava a esquerda, né? Por exemplo, vou só dar um exemplo assim, do tipo de pessoa aqui. O pessoal Lira, de Caruaru, né? O João Lira. O João Lira era um homem rico, poderoso, etc. Mas ele não apoiou o golpe, apesar de que, no seu passado político, o próprio Fernando Lira, eles apoiaram Carlos Lacerda, mas depois deixaram, eles não apoiaram o golpe. Eles até, houve um momento em que eles ajudaram. O partido estava com muitos problemas, eles compraram a gráfica do partido. E isso foi um alívio, porque com esse dinheiro você pôde mandar gente embora, você pôde movimentar pessoas do partido para outros locais, viver durante um mês ou dois em outros locais, sabe? Para você mesmo fazer uma atuação política, você tem que ter dinheiro, porque você não pode trabalhar sistematicamente num lugar, ir todo dia num lugar, você não pode, né? Então você tem que profissionalizar vários quadros para que eles façam isso. Então o partido tratou, já tinha uma experiência desde 1935 de viver na ilegalidade, então o partido voltou a ter aqueles mesmos métodos de atuar na ilegalidade. Então, a primeira atuação, talvez a atuação mais importante, foi a decisão de atuar junto ao que depois seria o MDB. Né? Esse grupo de políticos que eles eram de centro, digamos assim, mas eram democratas. Eu dei esse exemplo, daria um outro. Por exemplo, o Armando, esse que é o pai do senador, o Armando Filho. Monteiro, né? O Monteiro Filho. O pai do senador, o senador já é neto, né? O Armando Monteiro Filho, que era um engenheiro, mas ele era uma pessoa muito ligada à democracia, né? Aí você tem várias pessoas, às vezes que foram ministros de Jango, que estavam mais ligados ao PTB e que não foram presos. E que não, porque o golpe, ele não fechou tudo, né? Ele foi fechando aquilo que lhe causava problemas. A esquerda, claro, era de imediato, mas os outros... Deixa eu fechar um pouquinho aqui, porque está muito frio. Vocês estão sentindo frio? Vou fechar. Então, e o partido tratou de se aliar, com esses grupos que reagiam à primeira coisa, assim, palavra de ordem era se aliar com o centro que fosse antiditadura, antigolpe, né, antiditadura, então começou a se aliar. Manter o maior número possível de filiados fora da cadeia, evitar uma atividade política que chamasse atenção para que fossem presos, e começou também isso, você tinha que pensar quais eram os aliados. Então você tem que pensar em forças importantes, né? Pensar na igreja, nas duas igrejas, a católica e a protestante, quais eram grupos dentro dessas igrejas que pudessem se aliar politicamente pela democracia. Aí não é uma aliança pelo socialismo, aí é uma aliança pela democracia, para a abertura democrática. Isso o partido começou desde que houve o golpe, né? Mas um grupo de jovens ficou muito impaciente e provavelmente um grupo de jovens ficou muito impaciente com essa atitude
e provavelmente também alguns dirigentes. Então é quando começa uma saída muito grande de jovens, um ano depois, mais ou menos, 65, 66, começa a saída de muitos jovens para a luta armada, né? Então, muitos jovens saíram, pessoas que eram realmente ligadas ao partido, como Mário Melo, Mário Alves? Não. Não. Está aqui, esse rapaz que hoje trabalha na... que era muito jovem na época. Que é de Olinda? Não. Trabalha aqui no Joaquim Nabuco. Agora eu esqueci, mas é uma pessoa muito conhecida. Bem, os jovens, mas assim, aguerridos, tudo isso, era muito difícil conter dentro do partido, porque não encontraram no partido uma organização armada para a resistência, né? Uma preparação para isso. Então eles começaram a sair e entraram em partidos que alguns dirigentes, como Marighella, né, como outros que saíram, que eram dirigentes do partido, que começaram a organizar a luta armada, e esses jovens foram para a luta armada. Então, muitos deles foram conversar conosco, porque nós também éramos jovens. Eu tinha 24 anos na época, né? Então era uma pessoa muito jovem. Mas eles ainda eram mais jovens. E eles saíram para a luta armada muito jovens. A Dilma, por exemplo, tinha uma relação com o partido, mas ela saiu para a luta armada, ela tem o quê? 66 anos, né? Mais ou menos isso, né? 63, parece, 64. Imagina, na época, ela devia ter o quê? 17, 18, por aí. Então, realmente, eles eram muito jovens e sem uma preparação política maior, de entendimento do que seria uma revolução armada, uma contra-revolução armada, um contra-golpe. E eles sofreram muito, apanharam muito, né, nesse sentido do que fazer. Né? Muitas vezes foi muito difícil para eles também. Nós não apoiamos essa luta armada, torcíamos por ela, mas não apoiamos. Mas ficamos dentro do partido para a reorganização do partido e para essas alianças com os grupos que não eram, digamos assim, marxistas, leninistas, né, ou maoístas, mas eram pessoas que lutavam também pela democracia. Foi um período assim que se costurou essas alianças. O partido fez isso. Aqui você tinha, aí imediatamente os candidatos do partido começaram, quando se abriu a possibilidade, né, então eles começaram a surgir dentro do chamado MDB. Aí foram eleitos, foi eleito o Roberto Freire, né, deputado, o próprio Jarbas também veio para essa eleição, mas assim, já era o começo, né, de uma frente. Que o PMDB, ou o MDB, isso era uma grande frente, mas isso só depois, né, quando se pôde respirar. Isso foi depois da Constituição de 67, sim, né, mais ou menos. Então, até lá foi isso, foi a reconstrução, contatos outra vez, saber quem sobrou, fazer finanças para o partido, contatos, entendeu? Viagens secretas, saber o que estava acontecendo no Rio, as prisões, as torturas, quem falava, o que dizia, para que as pessoas pudessem se esconder. Aí o partido nacionalmente resolveu tirar uma parte da direção nacional e colocar fora do país. Então, de toda a direção nacional, um terço sempre esteve fora. Isso vocês devem saber, né? E depois aquele terço, de um certo tempo, voltava e outro terço saía para manter sempre alguém vivo, com a memória e para se organizar melhor o partido internamente. E a senhora saiu da Sudene, né? Quer dizer, eu saí da Sudene, foi dar aula. Aí eu fiquei em casa, depois eu fui dar aula, fui dar aula no Estado,
no estado eu dei aula antes, não. Aí eu fui dar aula em colégios particulares. Aí eu comecei a dar aula, o primeiro colégio foi lá no Santa Maria, eu acho, que foi terrível, né? Aquela dona Maria Auxiliadora, parece, ela tinha, em todas as salas de aula, ela tinha uma câmera que gravava, e principalmente gravava o que os professores diziam. Eu fiquei muito pouco tempo, vi que a pressão era muito grande, terminei saindo de lá. E depois disso, de 67, sim, em 66, aí se abriu aqui um curso de pós-graduação em História, que era o professor Zé Antônio Gonçalves de Melo que dirigia o curso. Eu vi no jornal, o dia X, por exemplo, hoje, 26 de maio, né, termina as inscrições e a entrevista. Eu tinha feito a inscrição e a entrevista, fazia ao mesmo tempo, inscrição e entrevista. Aí eu vim, quando eu cheguei, eu vim à tarde, ele disse, não, a senhora não pode porque a inscrição terminou ao meio-dia. A entrevista, com a inscrição com a entrevista, eu disse, mas isso não está escrito no edital. Ele disse, mas quem decide sou eu, a senhora está fora. Depois eu soube que ele fez um comentário que aquela comunista queria fazer meu curso. Eu esperei um ano, no outro ano ele abriu, de novo edital, eu aí prestei bem atenção e vim outra vez. E ele aí me interrogou muito, depois eu compreendi, ele era um historiador bom, um historiador do ponto de vista de ver documentos, de pesquisa. Aliás, ele era mais pesquisador do que historiador propriamente dito. Ele era um excelente pesquisador, principalmente do século XVII. Mas ele teve muitas condições para isso, né? Muitas condições. O reitor, naquela época, numa época anterior a essa, deu para ele uma bolsa para ele passar 2, 3 anos na Europa só pesquisando. Então ele tinha muitas condições de ser um bom pesquisador. Depois era primo de Gilberto Freire. E Gilberto Freire tinha ajudado muito nessas pesquisas e dado muitas dicas para ele, como fazer, etc. E ele, depois de um ano, eu voltei e participei de novo dessa seleção e entrei, né, no curso que era de pós-graduação em História do Nordeste. Foi muito bom, li todos a chamada literatura assim, do período colonial, aquelas fontes todas. Nós líamos um livro por semana, fazíamos um seminário. Era realmente muito exigente e foi muito bom. O curso me deu uma base do conhecimento da história muito importante, principalmente essa história colonial até o século XIX, foi muito importante para mim, para a minha formação. Depois, quando houve a abertura dos arquivos do Código, do DOPS, aí eu vi lá, que foi logo no começo, eu tive acesso, fui lá dar uma olhada, eu vi que ele era responsável pela censura naquela época. Então ele era a pessoa que fazia todas as conferências do ano, do dia disso, dia daquilo, a ditadura o chamava para fazer a conferência. Ele era um homem íntegro, de uma família muito importante, né? Os pernambucanos, ele é Zé Antônio Gonçalves de Melo, mas ele se chamará assim, o outro que nasce se chama pernambucano, e assim por diante. É uma família muito tradicional aqui. Ele é o pai de Ulisses, né, pernambucano, e pai de Diva, que é uma pessoa muito boa, e avô de um rapaz que depois, veja a vida como é. Esse rapaz, o neto dele, veio fazer história, era um advogado, fez direito e quis fazer história, mestrado em história. Ele pediu que eu fosse a orientadora dele. E é um rapaz ótimo, João dos Anjos. Muito bom. E depois fez uma carreira diplomática. É hoje secretário da Embaixada do Brasil. Uma pessoa muito estudiosa por ele mesmo, por tudo.
muito estudioso, muito competente, fez uma tese depois de doutorado sobre até, acho que Joaquim Nabuco me mandou, uma pessoa muito estudiosa e politicamente correta. Mas o Zé Antônio era uma pessoa bem vista pela ditadura. E aí eu compreendi o comentário que ele fez, né? Aquela comunista vem fazer o curso, o que é que ela quer, né? Então eu compreendi que isso tinha tudo a ver. No início eu não compreendi, pensei que era uma coisa maldosa, que as pessoas às vezes dizem isso, né? Por maldade, assim, só para dizer alguma coisa. Mas depois eu vi que era uma coisa da ideologia dele mesmo, que ele devia se sentir muito incomodado com a minha presença. Então eu fiz esse curso, durou 2 anos. Depois tínhamos um trabalho para apresentar. Eu apresentei um trabalho que era sobre os impostos, até se chamava a Finta da Rainha. Eram os impostos que o Brasil teve que pagar pela saída dos holandeses, né? Os holandeses exigiram uma indenização e aí o governo português cobrou um imposto geral a todas as capitanias, o português cobrou, e as câmaras se colocaram contra o pagamento desse imposto, porque junto desse imposto que se chamou pela Paz da Holanda, né, um acordo que foi feito entre Portugal e Holanda, havia um outro imposto porque a rainha, a infanta portuguesa, estava se casando com o rei da Inglaterra. Por isso que o imposto se chama os chapins da rainha. Chapim é uma espécie de sapatinhos, né, de coisas assim, da rainha. Então, se cobrou esse imposto. Eu trabalhei sobre isso e apresentei o trabalho, e era um curso em nível de pós-graduação, de especialização. Então, com esse curso, do ponto de vista político, eu continuei no partido, fazendo o meu trabalho, mas do ponto de vista profissional, eu dei uma guinada, não mais agora para a parte executiva da vida, administrativa, etc., mas para a parte acadêmica. Aí comecei realmente uma formação acadêmica com esse curso. Eu já tinha tomado a decisão, por isso eu esperei 1 ano, né, sem fazer nada, só dando uma aula ali, outra acolá, dei muita aula particular para os filhos da burguesia que queriam entrar no vestibular e não sabiam história. Então eu dei muita aula particular. Nesse período também tive 2 filhas. Foi muito difícil, né? Prisões, sai, entra, o marido também. Era muito tempo, muita dificuldade, mas era a sobrevivência. Claro. Né? Ficamos por aqui, professora, pela Podemos, nossa né? hora. Né? Aí a gente, então, obrigado. Aí a gente fala. O professor fala com a senhora para marcar um outro. Vocês estão pensando ainda em